Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, em meio a muitos paradoxos que estão se dando no mundo e especialmente aqui no Brasil. Como, por exemplo, o fato de sabermos que muitas pessoas como você e eu estão tendo um sabadão na maior normalidade, na maior tranquilidade. E teremos um domingão na maior normalidade, na maior tranquilidade, como sempre. O paradoxo consiste que, no mesmo tempo, nós temos pessoas aqui no Brasil que estão vivendo um sabadão caótico, um sabadão de lágrimas, de lamúrias, de aparições estranhas, de frases desconectas e de publicações nas redes sociais que estão apontando que o nosso problema não está aqui no mundo concreto, o problema está num outro patamar. Mas isso aí dá para a gente discutir alguma coisa? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, notícias que vêm de fora do nosso país também, situações que estão acontecendo aqui do lado do Brasil, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas atividades. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar sempre joinha em todos os nossos vídeos, o seu comentário. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos começar aqui com o plano da realidade. Existe um grande paradoxo, né, neste momento aqui no Brasil, que diz respeito a pessoas que estão em classes sociais muito distantes e que têm interesses que muitas vezes não convergem de jeito nenhum, estarem pensando, estarem tendo a mesma interpretação da realidade nesse momento. O senhor Armínio Fraga, que foi ex-presidente do Banco Central, é alguém que administra bilhões de milionários e bilionários aqui no Brasil e fora do nosso país, ele está tendo o mesmo entendimento que a esquerda, que os progressistas, que o povão, de uma maneira geral, estão tendo sobre o que representa a ação de Donald Trump contra o nosso país. Ou seja, uma intervenção, uma ameaça absolutamente inaceitável. Hoje, no Estadão, no estado de São Paulo, tem uma entrevista com ele, e o título da matéria diz: Brasil entrou no tarifaço por um canal político, e isso não podemos aceitar, diz Armínio Fraga. Então, gente, isso não é pouca coisa, não. Isso mostra que a maior parte da sociedade brasileira está interpretando que o governo norte-americano está querendo interferir aqui na nossa realidade. E isso é uma linha no chão que está traçada e que ninguém quer aceitar que ela seja ultrapassada por um presidente de outro país. Mesmo a CNN, que é uma televisão que tem uma postura, né, editorial de direita e muitas vezes de extrema direita, eles estão antevendo aqui algo que a gente tem comentado também no nosso portal, que não existe nenhum tipo de ciência econômica que inspire Donald Trump. Ele está se comportando como um gangster, alguém que está fazendo ameaça, mas ninguém consegue enxergar qual é a lógica desse comportamento dele. A CNN colocou aqui um ex-presidente um ex-integrante do Banco Mundial, e ele fala, né, eu vou colocar só o trechinho aqui do final da matéria. Ele fala, os Estados Unidos sempre foram notados, né, como um país que conseguiu, através do dólar, como moeda forte no mundo, ter um crescimento econômico muito grande, mas agora o caminho que eles estão adotando é um caminho suicida, um caminho de derrocada. Vamos ver essa frase aqui, esse trecho. Bretton Woods, do Banco Mundial, do FMI. Isso tudo foi organizado de uma forma que facilita os fluxos de comércio e os fluxos de capitais. Então, a economia, que tem um mercado de capital mais profundo, que tem ou que tinha política fiscal mais crível e que tinha um nível de produtividade maior, que é os Estados Unidos, se beneficiaram tremendamente disso. Então, é um erro de diagnóstico, é um erro de política e os Estados Unidos vai pagar caro por esse erro. Então, gente, não é só o nosso portal que está dizendo isso. Esse foi o Marcelo Estevão, que foi do Banco Mundial, né? Bom, avançando aqui, o neto do ditador, depois de ter visto lá a fala do ministro Alexandre de Moraes, a fala demolidora, né, gente? A linguagem corporal diz muito. Ele ainda continua apostando no caos, mas como todo vigarista covarde, como ele está fora aqui do nosso território, ele só fica insuflando a extrema-direita que está dentro do nosso território a ter o mesmo comportamento. Só que os daqui são alcançados, e quando eles são alcançados, eles são responsabilizados conforme o Código Penal brasileiro. O Dudu Bananinha, que está foragido e que
dificilmente voltará a colocar os pés aqui no nosso país nas próximas décadas, também está lá fora e parece que ainda não percebeu completamente o que está acontecendo. Bom, então essa criatura que vem para as redes colocar esse tipo de fala aqui. Vamos lá. Um monte de atrapalhada. Rapaz, você vai ficar radioativo. Ninguém vai ficar do seu lado. Agora, deixa eu só esclarecer algumas coisas aqui, rapidamente. Em primeiro lugar, miliciano é aquele que se junta com bandido. Ele incorporou, né? Vestiu a carapuça, né? Quando o ministro falou miliciano, bandido, traidores da pátria. Então o cara colocou um vídeo aí. Enfim, ainda está com imunidade, né? Porque está fora do nosso território. Então, covarde aí. Mas é o seguinte, aí muita gente reproduz o que eles falam e entra pelo canto. O outro covardão veio a público esclarecer que quando ele fala o nome de uma mulher no vídeo, que ele disse que tinha feito a promessa de não comer mais chocolate, enfim, ele esclareceu que se tratava de uma amiga ali. E a amiga convidou o Dudu Bananinha e a esposa para orarem, porque o problema está num outro patamar. Vejamos aqui. Eu não confundi o nome de ninguém. Na verdade, eu falei Adriana, vírgula, minha esposa, Heloísa. Então, Opa. a Adriana é a Adriana Santana. Ela convidou a Heloísa para fazer um jejum com propósito espiritual. Eu acabei fazendo junto. Acordamos algumas vezes de madrugada também para fazer orações, porque a gente sabe que essa guerra ela também é espiritual. A gente já pensou, o Dudu Bananinha, a esposa, a amiga, acordarem de madrugada, se ajoelharem ali, e aí o propósito é o Dudu Bananinha não comer mais chocolate, enquanto o ministro Alexandre de Moraes não for sancionado, enfim, né? Então as pessoas acordam de madrugada, vão fazendo as suas orações, porque estamos tendo no Brasil conflitos num outro nível. O conflito aqui é no nível espiritual. Agora é o seguinte, se a gente vê essa gente da extrema-direita toda, né, como Malafaia, tendo um comportamento digno de um Satã, de um Lúcifer, é difícil a gente ver como é que vai ser essa guerra espiritual, né? Bom. Inclusive, hoje meu filho estava com mais de 42 graus de febre, né? Deu uma melhoradinha agora, mas a Heloísa também está um pouco baqueada, e a gente segue pedindo essas orações para vocês, porque a gente sabe que a guerra ela é espiritual, além de tudo. Então... Que coisa, hein? Então, gente, aí fica complicado, né? Entrar na guerra espiritual aí já é outra história, né? Bom, mas tudo mostra, né, como é que anda o estado psiquiátrico dessas criaturas todas, né? O Dudu Bananinha colocou a postagem dizendo que gravou um vídeo com um deputado polonês, né, que está falando de que para estender sanções na Europa também ao ministro Alexandre de Moraes. Só que é o seguinte, né, Dudu? Você vai ser condenado aqui no Brasil em poucos meses, pelo que a gente está vendo aqui. E o seu nome entrará para a lista vermelha da Interpol. Assim como a senhora Carla Zambelli, que achou que estaria protegida na Europa, se o senhor pisar na Europa, depois disso, o senhor vai ser preso e o senhor vai ser deportado aqui para o Brasil. Aliás, teve até um comentário aqui de uma pessoa que postou aqui no seu vídeo. Foi com o canal dele chamado Boludinho. KKKK. Quando você voltar deportado para ser preso, tem sanção pior do que essa? Porque ele está dizendo que vai sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Mas se ele circular, ele vai acabar sendo agarrado e vai para a cadeia, né? E o sabadão de lágrimas é esse aqui com a senhora Michele. Senhora Michele, o marido da senhora está em prisão domiciliar, antes de mais nada. Ele não pode sair de casa. Normalmente, quando a gente tem solidariedade com alguém que está passando por um momento, a gente quer ficar perto, né? Mas a senhora agora tá feliz, né? O maridão está encalacrado, preso dentro de casa, com a tornozeleira, e a senhora se esbalda, né? A senhora está circulando, né? O que não condiz muito com alguém que está muito tristinho com o marido agarrado. Michele chora em evento e diz que Bolsonaro queria participar. Bom, todos os jornais estão dando destaque ao que aconteceu hoje. Michele chora e lamenta a ausência de Bolsonaro em evento Pele Mulher. Matéria aqui do Estadão, Estado de Minas. E aí a gente vem aqui no UOL que publicou aqui a cena da criatura, né? A criatura em lágrimas. Vou colocar só um trechinho aqui, porque eu sei que vocês não gostam muito, mas é bom só para a gente documentar como é que anda o estado de espírito, o estado de ânimo dessas criaturas, né? Fala, senhora. Obrigada pelo carinho. Ele gostaria também de poder entrar no telão, mas vai dar certo, gente. E esse carinho, e esse calor, e esse respeito é o que tem nos ajudado a conseguir
estar de pé. O Senhor está vendo, né? Então, gente, esse é o estado de espírito que estão essas criaturas, né? Aí é o seguinte, mas isso não afasta a canalice, né? Porque em dado momento ela fala coisas como essa aqui, ó. Os seus projetos. Vocês podem entrar nas redes sociais, dar um Google e vocês vão ver a própria fala do atual presidente da República falando do tempo que ele ia precisar para tornar a nossa nação numa nação comunista. O Lula falou isso? Gente, o Lula falou isso? Pô, eu tô enganado. O Lula quer transformar o Brasil no comunismo, gente. E a gente não está sabendo? Não avisou pra gente? Avisou só pra Michele? Que coisa, hein? Numa nação socialista. Agora, a persona não grata, o presidente... Agora é o seguinte, né? Aí, gente, não dá pra gente aliviar, né? Essa senhora é uma senhora que tem um nível moral baixíssimo, né? Porque esse tipo de mentira que ela está colocando aqui de forma pública, também o que a gente vai esperar da discípula da senhora Damares, que inventou aquela história lá de criancinhas sendo abusadas no estado do Pará, né? Então parece que eles gostam muito ali de pegar a região norte do nosso país e enganar mais as pessoas do que eles enganam em outros lugares. E aí é o seguinte, o caos para esse mundo da direita não está restrito aqui no Brasil e nem as coisas estão acontecendo nos Estados Unidos, né? Os seus discípulos aqui na Argentina estão fazendo também o caos portenho. Multinacionais continuam deixando a Argentina e as locais estão comprando. Telefônica, ExxonMobil, Procter & Gamble são algumas das companhias que deixaram o país nos últimos meses. Êxodo das estrangeiras ganhou força depois da pandemia. Então, mesmo a partir daí começou ali, mas aí depois, gente, a coisa é essa aqui, ó. Multinacionais anunciam saída da Argentina e acendem alerta. Êxodo de empresas no mercado argentino, a gente vai ver matérias atuais. A Argentina de Milei vê fábricas fechando, demissões em massa e multinacionais abandonando o país. Evasão de montadoras internacionais e empresas de energia se torna regra em meio à crise econômica. Governo Milei dará cidadania para quem fizer investimentos relevantes na Argentina. Puxa vida, hein? Então o cara quiser ser argentino, tiver muita grana, é só ir para lá, abrir um negócio lá que ele vai ganhar um passaporte argentino. Uma agência do governo vai decidir se o investimento atende aos critérios estabelecidos para obtenção da cidadania argentina. Gente, só pode ter uma coisa por trás dessa história. Alguns bens e direitos em alguns países só podem ser negociados ou só podem ser de propriedade de pessoas que são nacionais daquele país. Por exemplo, a exploração de solo, de riquezas, enfim. Você não pode ter um estrangeiro, isso é uma regra geral, fazendo isso dentro de um país, contra os interesses desse país. Mas se você passa a ser um cidadão daquele país, então está tudo em casa, né? É a única coisa que explica essa coisa que o Milei está bancando, o que parece ser muito mais parte de mais um surto de canalice, de entreguismo que o Milei está fazendo contra o seu próprio povo, do que algum tipo de linha política e econômica que tem algum tipo de amparo na realidade. Em se tratando que o Trump nos Estados Unidos está indo também na mesma direção, ou seja, ninguém sabe que direção é, que não tem fundamento algum, então realmente o futuro da direita, o futuro das coisas que estão acontecendo no mundo, estão causando muitas interrogações, mas a gente consegue ter alguma certeza no final dessa história, é que isso tudo não vai dar certo não. Essa gente, uma hora eles vão quebrar a cara, porque o desconhecido não pode apontar para nada muito melhor, né? Nesse caso que nós estamos mostrando aqui. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Tenha um ótimo final de sabadão, um ótimo domingão. A gente volta aqui para falar das manifestações dessa gente aí, tá bom? Grande abraço. Tchau.